Glórias a Deus, a paz de Deus, igreja, a paz do Senhor, irmãos de outra liturgia. Sou o irmão Jean aqui de Campinas. Se você quer a obra da comunidade cristã no Brasil, na tua cidade, no teu bairro, entra em contato conosco no WhatsApp, é o 19981622550. Os irmãos estão trabalhando bastante na obra de Deus, fazendo a inauguração das casas de orações, irmão Isaías, junto com o irmão Severino e os demais irmãos. E Deus está abençoando os nossos irmãos. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje é segunda-feira, dia de escatologia. Amém? Hoje é dia de escatologia. Eu fiz a primeira parte sobre o amilenismo, sobre a visão amilenismo. Agora vou fazer a segunda parte, que é o pós-milenismo. Amém? Vamos na comunhão? O Senhor há de nos abençoar nessa aula. Às quinta-feira nós temos a palavra de Deus às 22 horas. Não se esqueça. Vai ser uma palavra para abençoar a sua vida. Amém? Os demais comentários, os irmãos colocam aqui, tá? Comenta, adiciona aí. Eu já falei o número do meu WhatsApp aí, só adicionar eu e manda para nós a dificuldade aí. Vamos lá. O pós-milenismo muito se assemelha ao amilenismo. Uma das melhores definições desta linha é o de renomado teólogo Kennedy Gentry, que transcrevo. O pós-milenismo espera que a proclamação do Evangelho ganhe a vasta maioria dos seres humanos para Cristo na presente era. O aumento do sucesso do Evangelho produzirá gradualmente um tempo na história antes do retorno de Cristo, no qual a fé, justiça, paz e prosperidade prevalecerão nos assuntos do povo e das nações, após uma extensa era de tais condições. O Senhor retornará visível e corporalmente, e em grande glória, terminando a história com a ressurreição geral e o grande julgamento de toda a humanidade. Glória a Deus. No pós-milenismo, Cristo volta após o milênio, que é a presente era, justamente a que estamos vivendo. Tal era não tem a duração de 1000 anos literais. Difere-se do amilenismo, porque esta crê que tal milênio é apenas figurado, apesar de também ser a presente era. Para o pós-milenismo, não no milênio, a pregação do Evangelho será forte e gradativamente ganhará o mundo. Chegará um tempo em que a influência cristã será tão grande que a maioria da população do mundo se converterá a Cristo, instaurando um tempo de paz e prosperidade na terra. Há 4 características básicas no pós-milenismo: preterismo, gradualismo, otimismo e domínio. Glória ao nome do Senhor.
Preterismo é a disposição em olhar as profecias bíblicas tendo seu cumprimento no passado. Por isso, as profecias de Apocalipse já tiveram seu cumprimento no passado. Do capítulo 1 até parte do capítulo 1 até a parte do capítulo 20, exatamente após Satanás ser solto, até o final do livro. As profecias terão seu cumprimento no futuro, mas apenas esta pequena parte. Todas as trombetas, flagelos, selos e visões celestiais de toda a ordem já ocorreram, principalmente no século I até o ano 70 depois de Cristo, quando houve a destruição de Jerusalém, né? Isso é o preterismo. O preterismo é uma das coisas que acontecem no pós-milenismo, que o preterismo está por ali. A besta, a marca da besta, a prostituta, a grande Babilônia se referem a elementos do primeiro século, principalmente relativos ao Império Romano. O primeiro verso do livro diz que aquelas coisas em breve deveriam acontecer, no capítulo 22. A João é dito para não selar as palavras que recebera, pois o tempo estava próximo. É como se tais eventos fossem ocorrer por aqueles anos, o que para o pós-milenismo é a interpretação correta. Para corroborar a visão preterista, Deus diz a Daniel justamente o oposto. A visão das tardes e das manhãs que você recebeu é verdadeira. Sela, porém, a visão, pois refere-se ao futuro distante. Ora, se a Daniel é dada a ordem de selar a visão, porque se referia a um futuro distante, e ele estava a 500 anos de Jesus, justamente o principal objetivo de sua profecia e do Apocalipse de João. Quando o Senhor diz a João para não selar o que lhe estava sendo dado, porque o tempo estava próximo, é porque estava próximo mesmo. Os últimos dias, como já foi dito, têm início com a primeira vinda de Jesus. Não é correto relacionar os últimos dias bíblicos como se fossem os 15 dias antes da volta de Jesus. Paulo adverte a Timóteo para se afastar dos zombadores, caluniadores e blasfemos, marca de que estavam nos últimos dias. A segunda característica é o gradualismo. O reino de Deus não será implantado de uma única vez. Cristo não irá voltar e a palavra hebraica lá, Jazan, todos irão se dobrar diante dele. A implantação do reino é gradual. Começou com Jesus em Israel para aquelas poucas pessoas, como um grão de mostarda, está crescendo até hoje e continuará em direção ao futuro. O reino dos céus é como um fermento que uma mulher colocou numa massa que ficou fermentada. Quando a árvore estiver suficiente grande, as aves do céu vêm e se aninham, indica paz gradual. Glória a Deus. E quando o fermento for colocado na massa, ela crescerá, e não é por imposição
o reino apenas vai crescendo. Ainda que o número pior no futuro, a palavra de Deus vencerá e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Esta é a promessa de Jesus. O terceiro e quarto ponto são o otimismo e o domínio do reino. Muitos amilenistas combatem esta característica principal, distinção entre eles e os pós-milenistas. Os pós-milenistas seria um amilenismo otimista, o que faria dos amilenistas teólogos pessimistas. O domínio do reino pressupõe que o reino de Deus não está crescendo apenas dentro do coração do crente, mas se expande em um domínio de tudo, com a afirmação de que ao Jesus se humilhar, Deus o colocou com uma autoridade universal sobre todo o nome que se nomeia, não apenas na igreja, mas nas escolas, na política, na arte, na economia e em todas as áreas. A influência do reino está gradativamente tomando todo o conhecimento. Um texto que bem expõe tal pensamento está em Isaías 2, do versículo 2 ao 4. Nos últimos dias, o monte do templo do Senhor será estabelecido como o principal, será elevado acima das colinas, e todas as nações correrão para ele. Virão muitos povos e dirão: venham, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacó, para que ele nos ensine os seus caminhos, e assim andamos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém virá a palavra do Senhor. Ele julgará entre as nações e renovará contendas de muitos povos. Eles farão de suas espadas arados e de suas lanças foices. Uma nação não mais pegará em armas para atacar outra nação. Elas jamais tornarão a preparar-se para a guerra. Somente na visão pós-milenista, este texto faz algum sentido. O monte aqui descrito é Sião, que em Hebreus tem sua interpretação. A graça de Deus, sua casa, sua habitação, seu domínio. Nos últimos dias, este estado de coisas é estabelecido. Os povos vêm procurar os caminhos de Deus, vêm andar em suas veredas. Não parece que este domínio será algo imposto, mas desejado, gradual. Eles farão e não um poder coercitivo de suas espadas, arados e de suas lanças foices. Em outras palavras, trabalharão para ter sustento sem retirá-lo à força do seu próximo. Sião, em última instância, é a igreja, as pessoas que estão sob o domínio deste reino. A lei sairá da igreja, dela virá a palavra do Senhor, e os reis da terra procurarão em nós a solução de seus problemas. Paulo, em Atos 13, prega o Salmo 2, referindo-se a Jesus como seu cumprimento neste salmo. O pai diz ao filho: pede-me e te darei as nações por herança. O cumprimento deste salmo já está em operação. Jesus está recebendo por herança o fruto de seu
penoso trabalho, está ficando satisfeito. As nações estão conhecendo o Evangelho até que venha o fim, pois todas a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra para que cumpríssemos a sua grande comissão. Em 1 Coríntios 15, 22 a 26, Paulo dá certa sequência para a volta de Cristo. O último inimigo a ser derrotado é a morte, com a segunda vinda de Cristo. Para provar este raciocínio, basta ler o texto com cuidado. Primeiro, Cristo, que é as primícias dos que dormem, que já foi ressuscitado. Depois, os que dormem em Cristo, e então o fim virá. É interessante notar que Paulo sequer cita os incrédulos, já que a explanação não necessita que sejam colocados na lista. Todos crentes e incrédulos são ressuscitados por ocasião da segunda vinda de Jesus, para que venha o fim. Porém, o texto fornece um elemento gradual, até que todos os inimigos sejam postos debaixo de seus pés. Quando isto ocorrer, ele virá e desbaratará a morte. Ora, se a morte é o último inimigo, qualquer contexto em que ela ainda existe, por melhor que seja, ainda não é o contexto final. O texto de Isaías 65, no versículo 16 ao 20, retrata justamente tal período. O que desejar ser abençoado, desejará sê-lo pelo Deus fiel. Alegria e felicidade serão experimentadas. E não morrerá menino, e será jovem o que morrer aos 100 anos. Em outras palavras, haverá uma realidade muito boa, justa e feliz. Porém, a morte ainda terá lugar. Um texto como este só se encaixa, logicamente, na ótica pós-milenista. Este e outros pontos convergem para o domínio do reino, visão otimista, gerada pelo pós-milenismo. Sociologicamente falando, o pós-milenista não tem uma visão visada da cultura e da atuação da igreja no contexto em que atua, a ter como princípio que o reino de Deus e sua justiça estão sendo estabelecidos pela igreja gradualmente, atua na terra de maneira vivida e contextualizada, procurando trazer todas as coisas das artes, a política, ao domínio de Cristo, sem ter de fazer proselitismo para tal. Em outras palavras, cumpre seu mandato cultural, sem ter a visão de que o mundo já nos maligno e que assim permanece, pois eu vou para o céu. Vou falar das dificuldades do pós-milenismo. A primeira série de dificuldade para o pós-milenismo diz respeito ao preterismo, a tendência em colocar o cumprimento de profecias no tempo do primeiro século, quase que de maneira restrita, cria uma série de dificuldades. Como explicar o texto de Mateus 24, em que Jesus cita o abominável da desolação de Daniel, que teve seu cumprimento com Antíoco Epífanes? Se Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12, fala que o mistério da iniquidade, já em operação naqueles dias, ainda aguarda manifestação, tal iníquo será destruído, diz Paulo, por ocasião da vinda de Jesus, com o sopro de sua boca. Por isso, profecias de duplo cumprimento
não tem resposta neste sistema. A resposta pós-milenista é, em geral, dividir as profecias como sendo ou de cumprimento futuro ou pretérito. Se tudo o que João diz que em breve virá a ocorrer, já devesse ter ocorrido. Pela mesma lógica, já deveria também ter ocorrido a volta de Jesus, quando disse que em breve haveria assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. A segunda crítica diz respeito à alienação que tal visão tem sobre a crescente tensão entre o viver do crente e o pensamento mundano. Há inúmeros textos que implicam neste aparente distanciamento do mundo, porém, o de maior impacto é o de 1 Coríntios 7, 29 a 31. Mas eis o que vos digo, irmãos, o tempo é breve. O que importa é que os que têm mulher vivam como se a não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se não possuíssem, os que usam deste mundo como se dele não usassem, porque a figura deste mundo passa. Não parece ser isto que pós-milenismo afirma. Ao contrário do que prega tal linha, a aparência deste mundo está passando, o tempo se abrevia. A expectativa do retorno de Cristo é o que nos dá esperança em meio ao mundo depravado e alheio à sua presença. Os pós-milenistas respondem que tal tensão tem lugar só até o momento em que o mundo ainda tem parcela incrédula, não nega a dicotomia Cristo vezes mundo, mas afirma que o domínio de Cristo sempre avança. Isto seria uma maneira de coadunar texto que realçam este contraste, como o de João 15, 19, com aqueles que divulguem uma expansão do reino, como o de Mateus 13, no versículo 33. Em terceiro lugar, ainda que não se negue indiretamente o sofrimento com Cristo, não parece ter muito lugar nesta abordagem. Texto como 2 Coríntios 4, de 8 a 10, que mostram o martírio como com o Senhor, parecem ser ignorados. A resposta pós-milenista é que não se nega tal sofrimento, mas que, pelo contrário, estas pisaduras dos crentes corroboram para o crescimento do Evangelho na terra. A maior prova disso é que a morte violenta de Jesus não apenas não freou seu ministério, mas deu início a ele, com a conquista de pessoas de toda raça, tribo, língua e nação. A quarta crítica à visão otimista reformada é quanto à dinâmica do texto de Apocalipse 20. João parece narrar uma cronologia de acontecimento. Vê descer do céu um anjo, Satanás é preso por 1000 anos, lançado no abismo até que os 1000 anos se acabam. Neste tempo, os que morreram em Cristo vivem, não os ímpios. Após o dragão,
é solto, sai a enganar as nações pelos 4 cantos da terra, os ajunta em batalha contra a cidade amada, mas desce fogo do céu e os consome. Depois estes inimigos são lançados no lago de fogo, e o último a ser derrotado é a morte. Ora, como coadunar a visão pós-milenista de avanço triunfante do Evangelho, se Satanás será solto? O que dizer da fantástica visão de Satanás ajuntando os gentios em batalha cercando a cidade amada? A resposta pós-milenista é que Satanás será solto, obviamente, de maneira figurada, apenas por um curto período, às vésperas da volta de Cristo, metade da última semana de Daniel. Nós estamos vivendo avanço do Evangelho que sai vencendo e para vencer, mas com tribulação, e a outra metade onde Satanás é solto. Os flagelos são liberados, são destruídas várias partes da terra. Não terá o mesmo tempo que a primeira, será um curto espaço de tempo, abreviado, por causa dos eleitos. Além disso, toda esta suposta narrativa é vista apenas como alegoria do que a Bíblia já diz de outras maneiras. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu ainda continuo ficando com o amilenismo, não ficando com o pós-amilenismo. A próxima será a escatologia pentecostal, né? Ou pré-milenismo. A próxima aula será sobre isso. Amém? E assim o Senhor vai nos abençoando, vai nos ajudando. Faz os seus análises com cuidado, com visão. Bendito o nome do Senhor. Porque é só Deus para dar iluminação na nossa consciência. É verdade? Aqui é mais uma escatologia para a nossa igreja, comunidade cristã no Brasil. Amém? Que Deus abençoe a todos. Já eu coloco essa aula lá também aqui no nosso grupo, que vai ficar no nosso grupo Estudo da Bíblia, e vou colocar lá no YouTube. Amém? Vou mandar para alguns irmãos que pediram para mim fazer a escatologia. Amém? Deus abençoe os irmãos que vão ver mais essa aula, e que Deus guarde. Lembrando que a próxima aula, primeiro eu fiz do amilenismo, segundo agora eu fiz, que foi hoje, a do pós-milenismo, e a próxima aula será a aula da escatologia do pentecostal, que é o pré-milenismo. Amém? Ficamos assim. Deixe os seus comentários, pode compartilhar no seu grupo, não tem problema nenhum, né? Aqui nós trabalhamos para o reino de Cristo. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.